Matemática financeira, série de juros simples. Conteúdo a ser apresentado: definição de série de juros simples, aplicação em compra e venda. Definição de série de juros simples. A partir de montante igual a capital 1 mais IN, então tem-se que capital, invertendo a fórmula, capital é igual a montante dividido por 1 mais IN. Assim, tendo os montantes de 1 a 1 MJ definido nos tempos N de N1 a NJ, se pensarmos em cada montante ser conduzido ao tempo zero, isso formará uma série de capitais, conforme apresentado aqui. Trazendo o montante 1 para o tempo zero, eu terei um capital 1 que é igual ao montante 1 dividido por 1 mais IN1. O mesmo fazendo para o montante 2, conduzindo-o para o tempo zero, eu terei o quê? Que surge um capital 2, que é o montante 2, 1 mais, dividido por 1 mais IN2. Trazendo o montante 3 para o tempo zero, ele gera um capital 3, que é igual ao montante 3, 1 dividido por 1 mais IN3. Assim, até chegar ao montante Jésimo, sendo conduzido ao tempo zero, gerando o que? Um capital Jésimo, que é igual ao montante Jésimo dividido por 1 mais INJésimo. Então, vamos ter o que? Uma concentração de pequenos capitais no tempo zero, que isso gera um capital grande, porque os pequenos capitais 1, 2 e 3 até o capital Jésimo, somados entre si, gera esse capital grande. Então eu posso dizer que esse capital grande nada mais é, numa redundância do que foi escrito anteriormente, que é o montante 1 dividido por 1 mais IN1, que é o capital 1, mais o montante 2 dividido por 1 mais IN2, que é o capital 2, mais o montante 3 dividido por 1 mais IN3, é o capital 3. Isso até o montante Jésimo dividido por 1 mais INJésimo, que gera o capital Jésimo. Então pode-se escrever de forma contracta que capital é igual à somatória do montante 1 mais IN. Aplicação em compra e venda. Capital é igual à somatória dos montantes dividido por 1 mais IN. Numa situação de compra e venda sem entrada, o capital é igual ao valor à vista e o montante é igual a parce. Assim, pode-se escrever que o valor à vista é igual à somatória de parce, que é as parcelas, sobre 1 mais IN. Assim, abrindo a fórmula, pode-se escrever que a vista é igual a parcela 1 dividido por 1 mais IN1 mais a parcela 2 dividido por 1 mais IN2 mais a parcela 3 dividido por 1 mais IN3 até a parcela Jésima dividida por 1 mais INJésimo. Numa situação de compra e venda com entrada, o capital é o valor à vista menos a entrada.
Por que menos a entrada? Porque a entrada é paga no ato. Então, vai ser parcelado o que resta do valor à vista. E o montante é igual às parcelas, escrevendo-se que a vista é igual, a vista menos a entrada é igual à somatória das parcelas dividida por 1 mais IN. Escrito de forma aberta, a vista menos entrada é igual a parcela 1 dividida por 1 mais IN1 mais a parcela 2 dividida por 1 mais IN2 mais a parcela 3 dividida por 1 mais IN3 até a parcela jésima dividida por 1 mais INJS. Exemplo: um equipamento teve sua venda negociada em 3 parcelas mensais e iguais a R$600, sob a taxa de juros simples de 20,67% ao ano e com entrada de 17% do valor à vista. Determine o valor à vista desse equipamento. Colocando o esquema de cálculo, pretende-se saber o valor à vista em 3 parcelas iguais, vencendo no mês 1, 2 e 3, com entrada de 17% do valor à vista. Uma relação mês. Notem que a relação é mensal de pagamento, mas a taxa está ao ano, 20,67% ao ano. Então, para iniciar o cálculo, há necessidade da taxa equivalente em juros simples, que é 0,2067 dividido por 12. Isso resulta numa taxa equivalente de 0,0172 ao mês. Então, com isso, aplicando a fórmula, AV menos a entrada é igual à somatória das parcelas 1 mais IN. Então aí, valor à vista, a entrada menos a entrada, que é 0,17 do valor à vista, que é igual a 600 primeira parcela, 1 mais IN1, então 1 mais a taxa, 0,072, vezes 1, mês 1, mais 600 dividido por 1 mais 0,0172, que é a taxa, vezes 2, mês 2, mais 600 dividido por 1 mais 0,0172, a taxa de juro, vezes 3, mês 3. Então, resolvendo isso, tem-se 0,83 de AV. 0,83 de AV, porque é 1 AV menos 0,17 de AV. Ou seja, 1 menos 0,17, 0,83 AV, que é igual a 1.740,46. Esse 0,83 passa para o segundo membro dividindo, pois está multiplicando. Então, AV, valor à vista, é igual a R$ 2.096,94. Segundo exemplo, uma viagem de R$6.000 teve sua venda negociada em 3 parcelas, em 3 vezes iguais, vencendo em 1, 2 e 5 meses, sob a taxa de juros simples de 2,33% ao mês. Determine o valor das parcelas a serem pagas. Apresentando o esquema de financiamento, taxa 2,33 ao mês,
valor à vista de 6.000. Deseja saber as parcelas que ocorrem nos meses 1, 2 e 5. 5 meses. Então, notem que a relação de pagamento é em meses. A taxa está ao mesmo, então não vai haver necessidade de taxa equivalente. Então, a equação AV igual a somatória das parcelas 1 dividido por 1 mais IN. Assim, 6.000, que é o valor à vista, é igual a parcela dividida por 1 mais a taxa 0,0233 vezes 1, mês 1, mais a parcela dividida por 1 mais a taxa 0,233 vezes 2, parcela 2, e a última parcela dividida por 1 mais a taxa 0,0233 vezes 5, porque ela vence no mês 5. Então é o mês que vence, e não a quantidade de parcelas, pensando que é 1, 2 e 3, não. É 1, 2 e 5. Para resolver isso, o ideal é colocar a parcela em evidência. Colocando a parcela em evidência, o cálculo fica apresentado dessa forma. 6.000 igual, a parcela foi colocada em evidência, aonde tinha escrito parcela, coloca-se o número 1. E aí resolve-se o cálculo, conforme aí apresentado. Assim, fica que 6.000 é igual o resultado do que está entre parênteses, 2,8284, vezes a parcela. Que assim fica simples de resolver o cálculo. Então, esse 2,8284 passa para o primeiro membro, dividindo, resultando que parcela é igual a R$ 2.121,34. O aluno sempre quer saber se acertou. Então ele pega esse valor que ele encontrou da parcela, volta à equação aqui indicada, substitui a parcela, o valor da parcela aí em cada parce, e verifica se o cálculo chega em 6.000 ou muito próximo de 6.000, um pouco acima, um pouco abaixo, mas bem próximo, na ordem de centavos ou décimos e centésimos. Exemplo 3. Um bem de consumo cujo valor à vista é R$ 1.300 teve sua venda negociada em duas parcelas, 800 e 650, com vencimento em 2 e 3 meses e meio, respectivamente. Determine a taxa de juros simples trimestral da negociação citada. O esquema, então, está aí o valor à vista, os pagamentos de 800, 650 ocorrendo no mês 2 e no 3,5, e pese a taxa. Não tem entrada, então AV igual a somatória das parcelas dividido por 1 mais IN. Então isso fica escrito assim: 1.300 é igual a 800 sobre 1 mais 2i mais 650, 1 mais 3,5i. Então vamos ao desenvolvimento disso. Então, visto que tudo aí é múltiplo de 10, pode-se cortar. Então, para simplificar,
no cálculo, trabalhar com números mais baixos. Assim fica: 130 é igual a 80 dividido por 1 mais 2i mais 65 dividido por 1 mais 3,5i. Agora vamos determinar o MMC entre 1 mais 2i e 1 mais 3,5i. O MMC é o produto entre eles, então fica 1 mais 2i que multiplica 1 mais 3,5i. Assim, escreve-se: 130 é igual, passa o traço, coloca o MMC. Agora, com relação à primeira parcela do segundo membro, se eu tenho 80, tudo isso dividido por isso corta com isso, o que sobra é 1 mais 3,5i, que deverá vir multiplicando 80, mais 65, tudo isso dividido por isso corta com isso, o que sobra é 1 mais 2i, que deverá ir multiplicando. Assim, isto fica. Aplicou-se a distributiva, ficou 130 igual 80 vezes 1, 80. 80 vezes 3,5i, 280i. Mais 65 vezes 1, 65. Mais 65 vezes 2i, mais 130i. E reescreve o restante. Agora, embaixo, como resolve? Vamos aplicar a distributiva também. Então isso fica 1 que multiplica 1, 1 que multiplica 3,5i, mais 3,5i. 2i que multiplica 1, mais 2i. 2i que multiplica 3,5i, mais 7i quadrado. Então, temos que, em cima, 280i mais 130i, deu 410i. 80 mais 65, 145. Agora, o que se faz? Isso tudo passa para o primeiro membro. Ele está dividindo, passa multiplicando. Então isso fica 130 vezes 7 e quadrado mais 5,5i mais 1 igual a 410i mais 145. Então, aplicando a distributiva, isso ficou como 130 que multiplica 7i quadrado dá 910i quadrado. 130 que multiplica 5,5i dá 715i. 130 vezes 1, 130, igual a 410i mais 145. Isso passando para o primeiro membro, pense que 910i mais 715i mais 130 menos 410i, porque estava positivo, passou negativo, menos 145, também estava positivo, passou negativo. Então, 910i quadrado, 715i menos 410i,
mais 305i. 130 menos 145 menos 15 igual a 0. Então aí o que nos apareceu? Uma equação de segundo grau, onde 910 é A, 305 é B e menos 15 é C. Não é pela ordem de escrita, e sim por quem está o acompanhando. 910 é A porque o termo que o acompanha é um termo quadrado. 305 é B porque o termo que o acompanha é um termo de primeiro grau. E 15 é C porque é uma constante, não tem literal com ele. Assim definido, é uma equação de segundo grau igualada a zero. Para determinar o valor de I, tem que usar o método de Bhaskara. E o método de Bhaskara diz que delta é igual a B quadrado menos 4AC. Assim definindo, delta é igual a B, 305 ao quadrado, menos 4 vezes o A, 910, vezes o C, menos 15. Então, delta é igual a 93.025 mais 54.600. Então, delta é igual a 147.625. Determinado delta, então, I é igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2A. Então, I é igual B igual a menos B 305 mais ou menos a raiz quadrada do delta 147.625 dividido por 2 vezes o A 910. Então, I é igual a menos 305 mais ou menos 348,22, que é a raiz quadrada do delta, dividido por 1820. E linha é igual a menos 305 mais 384,22 dividido por 1820. Então, I' é igual a 0,0345 ao mês. I duas linhas é igual a menos 305 menos 384,22 dividido por 1820. Então, I duas linhas é igual a menos 0,3787. Descarta porque não trabalha com taxa negativa. Então, quer saber se está acertando o exercício? Esse é o momento. Faz-se a prova real. Como? Volta-se a essa equação e coloca o I' no lugar do I e vê se chega muito próximo de 1.300. Tendo uma pequena diferença na ordem de décimo, centésimo ou centavos, está correto. Certo? Esse, conforme aqui indicado. Porém, isso não é a resposta. Eu quero a taxa trimestral em juro simples. Então, o que tem que ser feito? A taxa I 0,0435 tem que ser o que? Multiplicada por 3, trimestral. Então, a taxa trimestral é de 0,1305 ao trimestre. Então, a taxa trimestral é de 13,05% ao trimestre. Assim, dá-se por encerrada a aula de hoje.